Bom dia, meus amores do sexto ano, tudo bem? A nossa aula de hoje é da unidade 4, continuação, parte 2. É a continuação da nossa aula passada, certo? Hoje ela vai ser no quadro. Então vamos lá, página 18, acompanha lá no livro de vocês. A arte não para no tempo. Na página 18, vem trazer uma imagem de uma obra da artista egípcia Anna Bogerguian, certo? Ela nasceu em 1946 no Cairo. Ela cria diversas obras. Essas obras elas dialogam com a história do Egito Antigo, a história da cidade, do país dela, certo? Na obra que tem no livro de vocês, observa lá. Vocês vão encontrar o busto de Nefertiti, ok? Vão encontrar o busto de Nefertiti, que foi uma rainha egípcia, esposa de Akhenaton, tá? E também tem o busto de Tutankhamon, certo? Na mesma obra. Além disso, tem palavras, diversas palavras como, procurem aí na imagem, @Berlim, tem outra palavra, Akhenaton, também está descrita na obra dela. É só vocês analisarem bem essa imagem que vocês vão ter. Então, ela faz alusão, ela faz menção à história egípcia, ok? Vemos uma referência ao busto da rainha egípcia Nefertiti, que faz parte do acervo de Neues Museu de Berlim. Por que será que ela aparece cortado pela metade? Lá na imagem, tem aqui, ó, aparece o busto cortado pela metade. Observamos no quadro algumas palavras mais nítidas, como @Berlim, no canto superior da tela, tá? E outras quase apagadas, como Akhenaton. Aí eu pergunto para vocês conseguem imaginar por que ela fez essas palavras? Por que ela fez a obra dessa forma? Vocês conseguem imaginar? A pintura do rosto no canto superior esquerdo é fundir-se a outro busto famoso, que é do faraó Tutankhamon. Esse faraó, lá, lembram do jogo da memória? Do jogo da memória da primeira atividade que eu passei para vocês, lá do material de apoio? Fala assim. Fala um pouquinho do Tutankhamon e do Akhenaton, certo? Olha, Tutankhamon tinha 10 anos quando se tornou faraó em 1361 a.C. Morreu misteriosamente aos 19 anos. Seu túmulo foi encontrado em 1922, repleto de tesouros. Eu falei para vocês no decorrer das aulas, nas aulas passadas, que a tumba de Tutankhamon foi a única tumba que foi encontrada intacta. Praticamente intacta. Era costume as tumbas serem saqueadas, então, saqueadas por piratas, saqueadas por ladrões diversos. E a tumba dele não, a tumba dele foi encontrada praticamente intacta, certo? Akhenaton, assim se autodenominou Amenófis IV, rei que rompeu com muitas tradições. Esse rei, esse faraó, ele ficou conhecido por ter rompido com a cultura politeísta, a cultura dos vários deuses. Então, para ele só existia um único deus, que era o deus Atum. Daí ele tirou o nome Amenófis e passou a se chamar Akhenaton, que é aquele que é ungido, aquele que é abençoado, guiado por Atum, certo? Ele criou um novo nome para ele. Depois da sua morte, houve a restauração do politeísmo na cultura egípcia, ou seja, eles voltaram a cultuar diversos deuses. Quando o Akhenaton rompeu com o politeísmo, ele gerou muitas intrigas. Os seus próprios sacerdotes não aceitavam isso. Então os sacerdotes diziam que ele seria castigado, que os deuses iriam se revoltar contra ele. E aconteceram diversas coisas ruins com ele, como por exemplo a morte de um de seus filhos. O seu governo passou por muitas calamidades, por muitas dificuldades. E os sacerdotes diziam que isso era castigo dos deuses, por conta dessa quebra dele. E ele dizia que não, que Deus só existia um, Deus Atum, e que ele não castigava dessa forma. Olha lá, voltando. Acompanha lá na página 19, certo?
Diz assim: Akhenaton e Nefertiti, juntos, os dois que eu mostrei ainda agora na imagem anterior, reformaram, juntos eles fizeram uma grande reforma política, religiosa e artística no Antigo Egito. Como eu falei para vocês, isso não agradou a quem? Não agradou os sacerdotes, certo? Não agradou os sacerdotes, tá? Então, o que eles fizeram? Com a morte misteriosa de Tutankhamon, Tutankhamon foi o sucessor de Akhenaton. Só que Tutankhamon morreu misteriosamente aos 19 anos. Com essa morte misteriosa, os sacerdotes retomam o poder, desfazem tudo que Akhenaton tinha feito junto com Nefertiti, em todas as reformas que eles fizeram, principalmente essa questão da cultura politeísta, da cultura monoteísta, eles desfazem e voltam à cultura politeísta e apagam o nome do Akhenaton dos templos e destroem os seus monumentos. Lá na obra da Ana, na página 18, vocês observam que o nome do Akhenaton, ele é apagado, ele é bem apagado. Será que por isso, por conta desse registro histórico aqui, dos sacerdotes tentarem apagar o nome do Akhenaton da história, que ela fez o nome dele apagado na sua obra? Pensa lá um pouquinho. Quando nós vamos analisar uma obra de arte, ou um filme, uma música, nós podemos utilizar de diversos elementos para poder fazer isso. Por exemplo, ao analisar essa obra, é interessante que vocês observem todos os elementos que são apresentados, das cores, as figuras, as palavras, tudo que são apresentados nesta obra, certo? Façam isso em casa. Observem tudo que vocês conseguem ver e escrevam aqui ao lado do livro. Todos os elementos que vocês conseguem observar nessa obra, tá bom? Em um filme, por exemplo, é interessante você assistir um filme mais de uma vez, porque quando você assiste o filme a primeira vez, você tá lá, principalmente se for um filme que você gosta muito, você tá lá assistindo o filme concentrado e acaba que você pode deixar passar alguns elementos. E quando você assiste já pela segunda, pela terceira vez, você vai ver elementos que você não viu da primeira vez. Então é interessante, a mesma coisa uma música, para poder escutar uma música, para poder apreciar uma música. Sempre mais de uma vez, a gente sempre vai encontrar elementos novos, né, nessa música, no caso. Vamos continuar, meus amores? Olha lá, página 19 ainda. Viagens podem inspirar obras de arte. A artista egípcia que a gente está falando, Ana Boghigia, ela tem, entre as suas inspirações, as diversas viagens que ela fez pelo mundo. Em 2014, obras delas inspiradas no Rio Amazonas, no Brasil, no Ganges, Índia e no Nilo, no Egito, foram expostas na 31ª Bienal de São Paulo. Lá no livro de vocês tem uma imagem, uma dessas obras dela inspiradas nesses diversos lugares. O que é a Bienal? Vamos lá, o que é uma Bienal? É um evento cultural que ocorre a cada 2 anos, por isso o nome Bienal, certo? Podendo ser relacionado à literatura, às artes visuais, ao cinema, à dança, etc. A Bienal de São Paulo é uma das mais importantes mostras de arte contemporânea do mundo. Desde a sua primeira edição, em 1951, já reuniu 14 mil artistas visuais de 160 países que apresentam cerca de 67 mil obras, ok? Lá na página 20 tem uma atividade que é proposta para ser feito no diário de bordo, no caso no portfólio, que é o álbum de vocês. Só que a gente vai adaptar essa atividade. Por quê? Por causa nós não estamos podendo sair agora, né? Então, vocês vão fazer um desenho que represente uma viagem que você tenha feito e que tenha marcado muito você. Não importa para onde foi essa viagem. Você viajou para uma cidade diferente, você viajou para um país diferente, você viajou para um balneário aqui perto, mas foi um passeio que marcou muito você, então você vai representar no álbum de vocês por meio de desenho. Vai representar lá bem bonito, vai escrever o nome do local, né, onde você foi e por que essa viagem te marcou tanto, certo? Vai fazer lá escrito pequenininho lá embaixo do desenho, vai tirar a foto e vai me mandar, ok?
Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e conhecido um pouquinho sobre essa artista egípcia, Ana Bouguigha, que se inspira para fazer suas obras, especialmente na cultura egípcia, mas também em suas viagens pelo mundo. Ok? Abraços!